Graça e paz. Vocês já devem ter o conhecimento do que está acontecendo a respeito do Silas Malafaia e do Paulo Júnior, da equipe do Defesa do Evangelho. Hoje o Malafaia se manifestou publicamente a respeito disso mais uma vez, mas hoje especificamente falando a respeito do pastor, mesmo não citando o nome dele, mas creio que nós sabemos de quem ele está se referindo, que é do pastor Paulo Júnior, da equipe do Defesa do Evangelho. Ele se manifestou hoje na televisão, comentando algumas coisas sobre isso. Eu vou passar aqui o vídeo para vocês, do que o Malafaia falou, e eu espero que vocês me entendam que esse vídeo será apenas o meu comentário sobre o que o Malafaia falou, os livros que ele indicou, e algumas coisas bíblicas que eu creio que sejam importantes para você ter conhecimento do que está acontecendo de fato. Então eu vou rodar o vídeo para vocês terem uma base do que está acontecendo. Eu não vim aqui falar mal de pastor nenhum. Eu não vou falar mal do pastor que aí é o que encabeça a questão de em defesa do Evangelho. Né? Você já vê que ele começa dizendo num tom de inveja. A expressão facial dele revela isso. O tom de voz dele revela isso. Aquele que encabeça. Ou seja, parece que o Malafaia está se inferiorizando ou notando que o Paulo Júnior seria alguém com uma influência mais bíblica, digamos assim, teologicamente, soteriologicamente, evangelisticamente, do que ele. É o que dá a entender nesse tom de voz do Malafaia. Você percebe que o Malafaia tem um intuito por trás de tudo isso que ele está falando e reportando em mídia nacional. Ele é um homem de Deus, está equivocado. O que eu lamento é que tem muita gente que segue isso. Gente. Mais uma vez ele revela uma coisa importante. Ele está dizendo que tem muitos seguidores da equipe do Defesa do Evangelho do Paulo Júnior. E que isso é uma coisa ruim. Ou seja, o Malafaia está lamentando, ele disse, lamenta que o Paulo Júnior, a equipe dele, o ministério dele, tem muitos seguidores. Irmãos e irmãs, eu quero que vocês entendam que isso não é um ataque ao Paulo Júnior ou apenas à equipe dele, mas a toda a cristandade atual que tem uma teologia bíblica coerente e que tem o Paulo Júnior e o ministério dele como referência bíblica, ministerial. Que tem bronca de pastor recalcado, invejoso, ok? Caído por causa de pecado. Agora ele está dando as características das pessoas que seguem o ministério do Paulo Júnior. É isso que ele quis dizer. Pessoas recalcadas, decaídas, rebeldes a pastor, que têm pecado escondido. Mas não é bem assim. Nós que conhecemos, sabemos que não é bem assim. Mas o Malafaia está querendo colocar defeitos no ministério do Paulo Júnior, da equipe de Defesa do Evangelho, e também nesses cristãos sinceros, que estão revoltados com a teologia da prosperidade e com esses hereges, para defender o ponto de vista dele próprio. Até por causa de erro de pastor, que se aproveita disso para meter o pau em pastores. Vou dizer aqui uma coisa. Eu sou pastor há 35 anos. Quase a sua idade, colega. Agora, o que o Malafaia está falando? Ele está querendo insinuar, fazendo quase que uma manipulação psicológica nas pessoas que irão assisti-lo, que idade vale alguma coisa nesse sentido de ser mais bíblico, estar certo ou errado. Isso é totalmente falso. O que aconteceu com Salomão? O homem mais sábio do mundo, na Escritura. Caiu em pecado, idolatria, paganismo, outros deuses, casou com 700 mulheres, a maioria rainhas e princesas, e tinha mais 300 concubinas, ou seja, prostitutas amantes.
Ao mesmo tempo. Então, idade não significa nada. Mas o que o Malafaia está querendo expressar com isso? Que o Paulo Júnior, ele não é tanto assim, porque ele é muito novo. Ele ainda não tem a bagagem necessária que o Malafaia tem. Então o Paulo Júnior estaria errado e o Malafaia estaria certo. Afinal, o Malafaia já tem 30 e não sei quantos anos de ministério e o Paulo Júnior, segundo o Malafaia, nem era nascido ainda. Então, quando o Malafaia começou o seu ministério, você vê que isso não tem nada a ver. Nada a ver. Existem pessoas que têm 60 anos de ministério, membros de igrejas, diversas denominações, que vão chegar diante do juízo final e vão dizer: mas eu servi por 60 anos, fiz corpo, diaconato ministerial, não sei de qual igreja, aqui eu tenho 80 anos de caminhada com o Senhor, e Deus vai dizer: mas eu nunca conheci vocês. Vocês foram fariseus a vida toda de vocês. E tem gente, jovem Estevão, por exemplo, 17, 18, 19 anos, que foi assassinado, martirizado, pelos religiosos fariseus daquela época, os judeus lá daquela época, de Cristo, e que vai entrar no reino sem nenhum problema. Então, idade não significa nada. Tempo de ministério também não significa nada. Muito pelo contrário. Se você tem mais tempo de ministério, sendo que você está pregando heresias, distorções teológicas, blasfêmias, você está apenas acumulando juízo para o dia do juízo final. Maior condenação terá. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, pode ser até uma coisa pior para o Malafaia, nesse sentido de tempo ministerial, do que o Paulo Júnior. Então você vê a incoerência do argumento do Malafaia. Continuando. Que você tem de vida, eu tenho de pastor. Falta poucos anos para que isso acontecesse. Não fica nada. Em toda a minha história, eu sempre tive uma voz profética. Eu só citei negativamente o nome de um pastor, de um líder. Por causa de quê? Porque ele usou redes sociais, ele é um cara muito influente e poderoso, para dizer, insinuar que em 2010 eu fui comprado na eleição presidencial pelo Serra. E ele também disse que 99% dos cantores são endemoniados, e eu tenho muitos cantores da música gospel, membros da minha igreja. Aí eu citei o nome dele para dar uma resposta, mas eu não dou. Deixa eu dar um pause aqui. Essa aí dos cantores endemoniados, isso aí a gente não precisa nem falar nada, porque a maioria a gente sabe que puro demônio. Eu não cito nomes, eu falo de teses. Não cito nomes, que é muito temerário. Não é temerário citar nomes. O Malafaia, desde o início, desde os vídeos anteriores aqui que eu já venho falando, ele vem dizendo que é errado citar nome, que não pode citar nome, que não pode chamar de herege. Eu acabei de fazer aqui 2 vídeos atrás, provando pela escritura que não é errado citar nomes, não é errado chamar de herege quem está proclamando heresias, distorções teológicas, desvio da verdade. O que é heresia? Desvio da verdade. Então, se você está pregando com uma doutrina que está desviando a verdade bíblica já estabelecida na Escritura, você está pregando uma heresia. O que é heresia? Desvio da verdade. Então, portanto, você é um herege. Se você está distorcendo alguma doutrina da Bíblia, você está se comportando como um herege. Isso é uma heresia, ou seja, um desvio da verdade. Então, não é errado citar nomes, mas o Malafaia está dizendo que é errado para se autoproteger. É uma reação que ele está tendo porque o Paulo Júnior tem uma grande influência no meio cristão atualmente. E muitos estão abrindo os olhos para as verdades. Por isso que o Malafaia está falando isso. Continuamos. Eu estou falando isso, irmão, porque se não bastasse ímpio e os filhos do diabo para nos acusar, agora vem um pastor nos acusar daquilo que não tem prova. Como que não tem prova? A sua boca prova. O que sai da sua boca prova. As vossas obras testificam contra vós. Então, como que não tem prova, Malafaia? A sua doutrina, o que você prega de teologia da prosperidade, alguns textos isolados para fundamentar
essa teologia da prosperidade. Eu postei aqui o vídeo anterior mostrando o que o Senhor disse. O Senhor disse que as pessoas devem dar oferta na casa de Deus na expectativa de colher, receber bens materiais na vida e espirituais também. Não tem nenhuma base bíblica, nenhum único versículo bíblico que comprova esse seu argumento. Isso já é uma heresia. Então, as obras do Senhor testificam contra. Anteriormente o Senhor era um exemplo. Ninguém duvidava da sua índole. A sua pregação era forte. Eu, antigamente, no início da minha caminhada, eu vi algumas pregações suas. Mas depois eu fui vendo pela Escritura que algumas coisas não tinham base bíblica. E que estavam arrastando a fé de muitos para a teologia da prosperidade. O que acontece hoje? As pessoas elas vão para dentro da igreja, começam a buscar esses líderes, e na expectativa apenas de receberem esses bens materiais, riquezas e dinheiro aqui na terra. Mas não para buscar a Deus, e sim as coisas que Deus pode proporcioná-las. E é aí que está o erro e o perigo, Malafaia. O meu comentário aqui é apenas para alertar também o Senhor. Se um dia o Senhor vai ver esse vídeo, que eu duvido muito, um pobre cão morto como eu, um ser humano humilde que não tem assim tanta influência quanto o Senhor, nem Paulo Júnior. Mas eu acredito que seria bom o Senhor rever seus conceitos nesse sentido. Porque no momento em que as pessoas começam a buscar a Deus apenas pelas coisas que Deus pode dar para elas, Deus se torna apenas um mordomo, um serviçal, um ser que não serve mais para nada a não ser dar o que a pessoa quer. Detalhe, Deus não é Papai Noel. Deus não é um escravo. Deus também não é um serviçal que tem que estar pronto 24 horas por dia para dar o que as pessoas pedem. E muitas vezes petições egoístas, coisas que não vão trazer glória a Deus, mas apenas satisfação carnal, financeira. E isso não é bíblico. A essência do Evangelho não é isso. O que eu estou querendo dizer é que a essência do Evangelho não é essa. O Evangelho veio trazer salvação, justificação, perdão, amor a Deus, amor ao próximo, princípios cristãos. Ele não veio trazer mansão, o Evangelho não veio trazer dinheirão, o Evangelho não veio trazer carrão. Jesus disse que no mundo tereis aflições, e não no mundo tereis dinheirões, carrões e mansões. Essa é que é a verdade. Se alguém quiser ter dinheiro, trabalhe, estude, economiza. Saiba administrar corretamente o seu dinheiro. E assim, talvez, um dia você será bem sucedido. E não há nenhum pecado e erro nisso. Ter dinheiro não é errado e pecado. Mas há o amor ao dinheiro, que é errado e pecado. É a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6. E outra coisa, usar o nome de Deus para ganhar dinheiro. Isso é extremamente errado. Eu não vou falar aqui de dízimo, porque se eu fosse falar aqui de dízimo, eu levaria 3 vídeos de 1 hora cada só para falar de dízimo. Não vou entrar nesse quesito aqui, nesse vídeo. Talvez num outro próximo. Até porque ele não fala de dízimo aqui. Vamos dar continuidade ao vídeo, senão vai ficar um vídeo muito longo. Aquilo que é calúnia e que é difamação. Provérbios 10:18 diz que o que difama é insensato. Preste atenção no semblante do Malafaia nesse exato momento. Ele está com um receio, ele sim está temerário por causa das palavras do Paulo Júnior, que foram bíblicas, 100% coerentes. Porque o Paulo Júnior está julgando segundo a reta justiça, não segundo a aparência. João 7:24. Então, perceba o semblante do Malafaia. De medo, um certo receio. Aquela pessoa que está usando a Bíblia, ele acabou de citar provérbios aqui, né, de 10:18.
Provérbios 10, 18. Para tentar fundamentar o seu ministério, a sua teologia, para tentar fazer com que o Paulo Júnior não tenha tanto crédito assim. Mas olha o semblante. O semblante, eu não preciso nem falar muita coisa, né? É aquele semblante de medo, é aquele semblante de receio, tipo assim, por favor, pare de falar mal de mim. Ó, a Bíblia está dizendo que você não pode me difamar, que você não pode me caluniar, que você não pode me chamar de herege. Pare de falar mal de mim. É isso que o Malafaia está expressando nesse semblante. Continuando. Tem gente enganada. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte: quem constituiu vocês como juiz da igreja brasileira? Para tudo. No vídeo anterior eu já expliquei isso detalhadamente, versículo por versículo, provando que a Escritura não apenas nos permite julgar, como também nos ordena a julgar. Somos ordenados a julgar, segundo a reta justiça, julgar todas as coisas, 1 Coríntios, julgar pregações, julgar profetas, pastores, missionários, bispos, apóstolos, né? Porque apóstolos não existem hoje. 1 João capítulo 4 vai dizer isso: provai os espíritos para ver se são de Deus. E provar é exatamente julgar, examinar, ver se o que eles estão pregando está na Escritura. Esses dias eu comentei aqui esse versículo: provai os espíritos para ver se são de Deus. E o camarada tem a capacidade de comentar e dizer assim: não, mas ele está dizendo provar e não julgar. Pelo amor de Deus, Jesus amado, até onde vão os defensores dos falsos profetas? Isso é repugnante, é fétido. Agora, Malafaia está usando isso. Ora, Deus nos constituiu reis e sacerdotes, defensores da verdade. O Espírito da verdade vos guiará por toda a verdade. Vai ler João 14, 15, 16. Lá fala isso. Como é que, se nós somos da verdade, então como é que vamos nos calar e não julgar as coisas? Não sabeis vós que nós vamos julgar o mundo e os anjos? Parece que o Malafaia está precisando ler a Bíblia. Ele tem 949 anos de ministério bíblico pastoral, mas não leu esse versículo ainda. Parece. Quem foi? Quem são vocês para dizer quem é ético, quem não é ético, quem está certo e quem é herege? Eu já vi esse filme. O Brasil teve um grande líder que eu admirava muito, um cara inteligentíssimo. Começou a dizer quem estava certo e errado na igreja evangélica. Hoje está no ostracismo, está destruído. Um outro, esse outro, eu fui na igreja dele há 30 anos atrás, preste atenção que eu estou te falando. 30 anos atrás, em Fortaleza, ele tinha mais de 3 mil membros naquela época. Eu era secretário de missões da Assembleia de Deus. Hoje é um complexado, recalcado, vivia pegando livros e dizendo: Benihim, na página 200, falou isso e aquilo. Pegando trechos. Sim, só podia, né? Se está lendo Benihim, é porque... Primeiro que já é herege, né? Está lendo Benihim... Eu nem vou falar nada do Benihim aqui, porque eu vou... um outro vídeo eu falo. Mas se porque estava lendo Benihim, por isso que caiu então. Por isso que não foi por causa de muito conhecimento, não. Às vezes o conhecimento derruba também, né? A pessoa fica soberba. Mas por causa que estava lendo Benihim, está explicado porque caiu. Do que os pastores falavam em livro de 300 páginas. Eu quero dizer que o único livro que eu concordo 100% é a Bíblia. Agora, discordar de algumas posições de pastores e chamar de herege tem uma distância monumental. Não, discordo. Porque no momento em que uma verdade bíblica é estabelecida e um dito pregador qualquer do evangelho, pastor, bispo, missionário, etc., distorce essa doutrina e ensina outra doutrina
em cima dessa, já distorcida, para o seu próprio benefício, aí está impregnada uma falsa doutrina. Porque se a verdade já foi estabelecida, no momento em que alguém a distorce, eis aí a heresia e eis aí o herege. Não tem meio termo. Ah, por causa de uma leve distorção. Depende. Depende de distorção. Se essa distorção é apenas a respeito de, por exemplo, amilenismo e pré-milenismo histórico, ou pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, se é apenas uma questão de supralapsarianismo e infralapsarianismo, se é apenas uma questão de interpretação a respeito do batismo, se é por aspersão ou imersão, ou seja, coisas que não interferem na salvação diretamente, aí você não tem o direito de chamar alguém de herege. Porque é uma questão de interpretação que não envolve salvação. Agora, no momento em que uma pessoa começa a pregar uma teologia da prosperidade, que acaba fazendo com que multidões se acheguem a essa teologia, a esse ministério teológico de prosperidade, de enriquecimento mediante a fé, isso acaba resultando numa modificação em termos de buscar a Deus. No que se refere a buscar a Deus. As pessoas começam a buscar a Deus, como eu falei antes, pelo que Deus pode te dar. E não por quem Deus é, que é santo, justo, imutável, perdoador, verdadeiro, fiel, onipotente, onipresente, onisciente, gracioso, misericordioso, redentor, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. No momento em que as pessoas começam a buscar a Deus por outros motivos, aí está estabelecida uma heresia. No momento em que um pregador começa a mudar o foco da pregação, é essa a questão, é o foco da pregação, Malafaia. É dizer que as pessoas vão ganhar bens materiais aqui na terra dando oferta para Deus, dando dízimo para Deus, que elas serão ricas, que elas têm que dar oferta, que elas têm que fazer alguma coisa para Deus, algum sacrifício para Deus, dar dinheiro de aluguel, Malafaia, para da casa delas, dar para a igreja, para o ministério, na esperança que elas vão ter uma casa própria depois disso aí. É Benihim na veia. É Benihim na veia. É heresia. Não tem nada na Bíblia que respalde que se você der 100 você vai ganhar 1000. Não tem nada na Bíblia que se você der um aluguel da sua casa você vai ganhar uma casa própria. É aí que está a heresia. E aí a pessoa não vive em arrependimento, em santidade, em fé genuína, em piedade, em vida de oração. Não vive. Porque ela quer apenas a casa, ela quer apenas o carro, ela quer apenas as coisas materiais terrenas. Tem que ler Colossenses. Eu acho que o senhor deveria ler Colossenses capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 4. Né? O que diz 2 Coríntios capítulo 4? Por isso, irmãos, não nos desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação aqui na terra produz para nós um peso de glória muito excelente lá na eternidade, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são terrenas, temporárias, passageiras, mas as que não se veem são eternas. O Evangelho veio trazer salvação para a eternidade e não bens materiais aqui na terra. E o que diz Colossenses 3? Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Não pensai nas coisas aqui da terra, pois já morrestes com Cristo e a vossa vida está oculta nele. Parece que Malafaia nunca leu esses versículos. Então aí é que está impregnada a heresia. Entendeu?
Continuando. Esses dois pastores, caras inteligentíssimos. Um tá arrasado, não tem crédito. Eu até oro por ele. Boto um monte de vídeo falando mentira e calúnia a meu respeito, eu nem respondo. O outro tá frustrado. Escreveu um troço na rede social que eu fui orar por ele. Frustrado no evangelho, arrasado. Tá com pinta de depressivo e angustiado. É o final. Eu nunca vi ninguém que julgue homens de Deus terminar bem. Esse é o argumento dele. Ele está querendo dizer, ó, pare de falar mal de mim, Paulo Júnior, defesa do Evangelho e outras pessoas, senão vocês vão cair no ministério. Mas isso é uma inverdade. Isso não é verdade. Falar a verdade bíblica faz parte de todo cristão, independente. Porque quem nos julga é o Senhor. Errado. O julgamento para o juízo final da condenação é o Senhor. O julgamento também do Tribunal de Cristo para recebimento das obras da igreja também é o Senhor. Agora, coisas aqui na terra, assista o meu vídeo anterior. Assista o vídeo anterior que eu postei. O título é Meu Comentário sobre Silas Malafaia e Paulo Júnior. E o outro vídeo de 15 minutos é Ninguém pode julgar Silas Malafaia? Interrogação. Porque somos ordenados a julgar. 1 Coríntios vai dizer, julgais todas as coisas. João 7,24, o Messias disse, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Efésios 5,11, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Como é que você vai condenar alguma... Olha só, o termo é condenar. Como é que você vai condenar, ou seja, reprovar uma obra das trevas, se você não julgar, analisar? Somos ordenados a repreender. Nesse sentido, admoestar, corrigir, exortar. Tem que ler a Bíblia. Na verdade, a questão do Malafaia não é ler a Bíblia. É aceitar o que está escrito. E parar de defender textos isolados e apagar outros da Bíblia. Ele deve estar riscando assim, apagando. Para defender o próprio ministério e teologia que ele prega. Esse digno pastor, que é um homem de Deus, vou fazer algumas perguntas. Quando você nem tinha tirado as fraldas direito, eu já estava na televisão combatendo aqueles que queriam perseguir a igreja evangélica. Quando você tinha lá pelos seus 12 anos, eu já tinha processo nas costas por defender os nossos interesses. Não é defesa minha pessoal, não. Por defender princípios nossos. Eu sei, Malafaia, eu sei. O problema é que você se desvirtuou um pouco da sua teologia. Não é questão de idade, eu já falei antes. É o mesmo argumento que ele está querendo dizer. Ele está dizendo, ó, eu já estou muito mais tempo aqui, Paulo Júnior. Eu estou muito mais tempo aqui. Então, eu sou correto. Enquanto você estava lá, brincando de carrinho, eu já estava defendendo o Brasil. É isso que ele quer dizer. Ah, não é assim que funcionam as coisas. Nós sabemos que não é assim. Na questão, Malafaia, que você está defendendo os princípios da família, lutando com os princípios bíblicos nesse sentido lá no parlamento, na política, tudo bem, sabe? Nisso eu não tenho nada para falar contra. A questão é doutrina da salvação, soteriologia. Essa é a questão. Essa é a questão. Nunca vi você, colega, falar dos corruptos da tua cidade, você que é do interior. Que tal você começar a apontar e dar nome aos corruptos da tua cidade? O Paulo Júnior faz isso. O Paulo Júnior faz isso. Não é porque o mundo todo ainda não viu que ele não faz. Assim como também não é que o mundo todo não viu o Rômulo Marasquim falar que o Rômulo também não faz. Não é gravar um vídeo e falar o que você fez que prova o que você fez. Deus é testemunha. Deus é testemunha. O Espírito da verdade é testemunha também. As pessoas que estão ao nosso redor mais próximas, que têm intimidade conosco, amizade, também são testemunhas. Então não adianta Malafaia usar esse argumento para tentar manchar a imagem dele de alguma forma. Não é assim que funciona.
tua região, do teu estado e do Brasil. Que tal você dar nome? Eu quero ver você mexer com essa gente. Dá nome de ímpios corruptos. Eu nunca vi você lutar contra esses que querem destruir família. Mas então você nunca viu nenhum vídeo do Paulo Júnior. Eu acho que é isso. Tá faltando você entrar no Defesa do Evangelho lá no canal dele e ver os vídeos dele, pelo amor de Deus. Querem destruir igrejas. Eu já tive em várias manifestações, nunca te vi. Nunca vi você lutando por isso. Talvez é porque o Senhor esteja em congregações, em pregações em ministérios e em cidades ou países que são de hereges, porque o Paulo Júnior está em outros. Vai ver a Consciência Cristã, vai ver outros congressos parecidos. É por isso que vocês não se encontraram ainda, porque um está pregando uma coisa biblicamente e o outro está pregando outra coisa, distorcida biblicamente. É por isso que você não está vendo o que o Paulo Júnior está fazendo. Falar de pastor é mole, porque a gente não vai te processar. Eu não vou processar pastor. Então é fácil falar de pastor, sabe? É muito fácil. E eu lamento, eu fico triste. Então, eu vou começar a fazer um desafio. Tá aqui. Eu vou começar. Rapaz, Dr. Miles Monroe. Tá, agora o Malafaia vai citar os livros e os nomes desses pastores que o Paulo Júnior e eu também considero como hereges, falsos profetas, distorcedores da verdade e da Escritura, para o seu benefício próprio. Lembrando que a Escritura diz: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. O Malafaia chega a dar pena. Eu tenho pena do que ele vai citar. Prestem atenção. Prestem atenção. Que o Senhor levou. Dizer que um cara desse é herege, vai lavar tua boca, cara. Rapaz, eu não conheci até hoje ninguém que falasse com tanta autoridade e clareza sobre o reino de Deus. Aqui, eu tenho livros dele aqui. O poder do caráter na liderança. Me mostra onde é que ele é herege. Sabedoria de Miles Monroe. Me mostra. Tá aí na tela. Redescobrindo a fé. Tá? Solteiros, casados, separados e vida após divórcio. Os livros do reino de Deus. Pais e filhos no reino de Deus. Compreendendo o reino de Deus. Aplicando o reino de Deus. Mostra. Ah. Jesus amado, tenha misericórdia, Pai. Eu vou comentar depois, tá? Tem mais. Ah, você vai discordar de alguma coisa dele? Eu também discordo. Agora, diz que ele é herege. Rapaz, você não sabe nem o que você está falando, cara. Rapaz, e esses são os que eu tenho. São dos caras mais profundos da Bíblia. Eu vou dizer que o homem mais sábio que cruzou na minha vida até hoje foi Miles Monroe. E o cara abrir a boca e dizer: rapaz, você tá mexendo com quem Deus chamou. Você tá brincando com coisa séria. Vou para outro. Deus não chamou, não. Deus não chamou. Satanás pode ter chamado, mas Deus não chamou, não. Pastor Morris Cerulo. Tá aqui a Bíblia. Batalha espiritual e vitória financeira. Bíblia de estudo. Onde é que tá a heresia? Jesus, me ajuda. Olha o título dessa porcaria. Vitória financeira. Vitória financeira. Por favor. Ele ainda diz onde é que está a heresia. Está aí no próprio título da capa já. Por que não tem outros livros, hein? Falando de salvação, soterologia, justificação, redenção, eleição. Por quê? Não, tem que trazer pro mundo financeiro. A batalha espiritual que está escrita aqui é para você adquirir vitória financeira. Ou seja, não é a batalha espiritual para você ser mais santo, para você ser mais íntegro, mais piedoso, ter mais vida de oração. Não! É para você vencer aqui na vida, você ter dinheirões, carrões, mansões, etc e tal. E o Malafaia ainda me diz onde é que está a heresia. Ah, Jesus, Malafaia. A Bíblia da oração, um dos caras mais profundos nessa questão de oração. Torne possível os seus impossíveis. Torne possível os seus impossíveis. Ou seja, é impossível você ser rico aqui na terra,
você vai tornar ser possível. É impossível você ter um carro, vai tornar possível através desse livro, usando a Bíblia, o nome de Deus. E é aí que está o erro. É aí que está o erro. A última grande transferência de riqueza. Meu Deus! Riqueza. Por que você não trabalha, estuda, administra para ser rico? Por que tem que usar o nome de Deus para adquirir riqueza? O que o Messias disse em Mateus 6? Não acumuleis para vós outros tesouro aqui na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba e escava. Mas acumuleis para vós outros tesouros lá no céu, onde não há ladrão, onde não há traça e onde a ferrugem não corrói. Olha a discrepância. Enquanto Morcerulo, falso profeta, herege, diz que temos que acumular tesouros na terra, riqueza, usando o nome de Deus. O próprio Messias, já há 2000 anos atrás, disse: não acumuleis na terra, acumuleis no céu. Porque é passageiro que não vai durar nada, é ilusão. Vitória pessoal. Senhor, ensina-nos a orar. Me diz aqui, discordar de alguma coisa de Morcerulo? Eu também. Agora, chamar um cara desse de herege, um cara que tem uma contribuição no evangelismo mundial que poucos deram. Não, calma. Não teve contribuição do evangelismo mundial de Morcerulo. Teve um avanço do evangelicalismo herético, blasfemo e voltado para a teologia da prosperidade. O que ele fez, o que ele teve contribuição não foi para o avanço do evangelho bíblico que Paul Washer fez, que Paulo Júnior está fazendo, que outros pregadores coerentes estão fazendo. Não teve avanço de santificação através de vida de Morcerulo, não teve avanço de vida de piedade, renúncia. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cadê a renúncia? Pelo contrário, tem aí enriquecimento pessoal, crescimento pessoal, riqueza. Cadê a renúncia nisso? Nenhuma. Tem egoísmo, ganância, avareza, que é justamente pecado que a Bíblia condena. E diz que é característica de ímpios. Então, Malafaia, não tente torcer as coisas. Morcerulo não contribuiu em nada para o avanço do Evangelho. O avanço do Evangelho é do reino, mas sim o avanço, deixa eu dizer, do outro Evangelho, que é o que está em Gálatas 1, 8 a 10, que é amaldiçoado. Você deve estar de brincadeira. Não estou de brincadeira, estou falando a verdade. Isso é brincadeira. Dr. Mike Murdock, você está de brincadeira, camarada. Vou mostrar aqui os livros do Dr. Mike Murdock. Sabedoria para vencer. Sim, claro, tinha que ter. É sabedoria para vencer. Engraçado, aqui tem uma coisa de ouro, né? Aqui embaixo, ó. O Desígnio. Isso é um livraço, tá? Os segredos do homem mais rico que já existiu. É tudo voltado para riqueza. Nada de salvação. 31 razões por que as pessoas não recebem sua colheita. Meu Deus! 31 razões porque as pessoas não recebem sua colheita financeira. Mike Murdock. Por que não está escrito aqui 300 razões, 2 razões, 3 razões, 20 razões, qualquer? Porque você não consegue se arrepender dos seus pecados. Porque você não consegue se santificar ainda mais. Porque você não consegue ter uma vida piedosa. Por quê? Porque é tudo voltado para a terra. Isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. É o outro Evangelho, amaldiçoado. As 3 coisas mais importantes da sua vida, esse aqui para mim é o... Legal. Eu não li nunca essas porcarias, tá? Pela capa você já pode ver o que está dizendo. Isso aqui eu não sei o que significa, talvez, não sei, território, alguma coisa assim. Aqui, a pessoa vencer na vida, ó. Você vê ali um papel, um diploma, alguma coisa assim, um crescimento pessoal. Tá, tem tudo bem. Agora, dinheiro. Dinheiro é importante na sua vida. As 3 coisas mais importantes da sua vida. Dinheiro. Dinheiro não é importante, não é uma coisa mais importante na sua vida. É importante. É necessário. Não é pecado.
Agora, mais importante, o que Cristo disse? Não andeis preocupados e ansiosos pelo que vão comer ou vestir. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Olhem os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Vosso Pai vos dará todas essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Vestuário e alimento. Então o necessário Deus vai prover aos seus eleitos, aos seus filhos. Não há necessidade de ter o dinheiro como uma prioridade, um Deus. Deus irá prover. Você tem que fazer a sua parte. Trabalhar, estudar. Fazer o que te compete. Agora, nesse sentido aqui de ganância, aí você já vê que os gananciosos, os crentes carnais, gananciosos, avarentos, as pessoas ímpias também, vão ler esse tipo de livro, vão consumir esse tipo de material herético e blasfemo. Melhor, a lei do reconhecimento. Legal, temos que ser reconhecidos. Não vi nenhum apóstolo, nem discípulo ser reconhecido. Pelo contrário, seremos aqui, na terra, o lixo do mundo. Vai ler as cartas de Paulo, o que ele diz sobre os cristãos. A escória da humanidade. Não teremos reconhecimento algum. Não fomos chamados para sermos bem-sucedidos nesse sentido, de ser reconhecido no mundo todo como alguém famoso, importante. Não. Fomos chamados para pregar o evangelho, tomarmos pedradas, sermos martirizados, atacados, caluniados no sentido de pregar a verdade. É totalmente o contrário. Tem um que já está até esgotado sobre o Espírito Santo. E tem aqui, onde ele pega a Bíblia. Sabedoria para os pais através da Bíblia. Sementes de sabedoria através da Bíblia. Sabedoria para as mães através da Bíblia. Sabedoria para homens de negócio através da Bíblia. Me mostra onde é que está a energia desses camaradas. Eu tenho que dar risada. Esses caras estão de brincadeira. E tem outro. E tem vários livros. Mike Murdock, eu tenho Mil e Uma Chaves de Sabedoria. Um empreendedor fora do comum. É incrível. É 1001 chaves para isso, é 31 razões para aquilo, é empreendedor, é vitória, é bênção terrena, é tudo, é financeiro, é tudo riqueza terrena. Mas não tem nada de eleição, justificação e outras doutrinas essenciais da palavra. 31 segredos de uma mulher inesquecível. Os segredos da liderança de Jesus. Me mostra. Discordar de alguma coisa? Eu também. Agora chamar um cara de herege? Colega, eu vou citar a Bíblia, acho que você esqueceu de ler a Bíblia. E alguns irmãos que usam a internet para caluniar, meu irmão, você não sabe onde você está botando a tua mão. Caluniar homem que Deus chamou, já basta o ímpio. E para aqueles que se acham que são os defensores do Evangelho e que agora estão julgando quem é certo ou errado na igreja, querido, você está falando de pastor? Não caiu na ficha que você pode estar combatendo contra Deus? Se esses que você citou são hereses, vão perecer. Se eu sou herege, meu ministério acaba. Não. Hoje em dia não, porque tem que cumprir as profecias de que haveriam muitas heresias, escândalos no final dos tempos. Está 2 Timóteo 4, 3, 4, 1 Timóteo 4, 1, 2. Então, quem é herege nesses últimos tempos, muito provavelmente vai ficar vivo até a volta de Cristo no final da tribulação. Porque quem que cumpriria as profecias de que haveriam falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, escândalos, heresias. Então, Cristo disse que seriam necessárias as heresias e os escândalos, mas não seria o fim. Mateus 24. Então, não é assim. Você vê que Malafaia continua tentando torcer, através de psicologia, alguns textos bíblicos, a verdade. Preste atenção, tenha discernimento bíblico. Você que defende as heresias, você que ainda não tem discernimento espiritual suficiente e maduro para compreender o que está acontecendo aqui,
Não adianta você vir aqui comentar nos comentários, dar dislike no vídeo, não adianta, você está perdendo seu tempo. Ao invés de você buscar discernimento e pedir a Deus discernimento bíblico, você fica perdendo tempo falando besteiras, tolices da sua própria mente, porque você ainda não adquiriu discernimento suficiente. Peça a Deus sabedoria, que a todos Deus dá a quem pedir. Não progride, só tem uma história. Você tem que provar porque veio. Porque você está querendo construir sua história falando mal de pastores. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que você construiu até agora. O Paulo Júnior não quer construir a história dele falando mal de pastores. Ele está apenas pregando o evangelho, cumprindo a ordem que Deus deu, assim como todos nós, de falar a verdade. E se a verdade está ofendendo, é porque o problema não está na verdade nem em quem está proferindo-a, e sim em quem está errado e equivocado quanto à sua teologia. A tua única construção é apontar e caluniar e difamar pastores. Não, não é essa a única construção. Não tem nada a ver, cara. É o que você está construindo até agora. Então, eu não estou aqui dizendo que você não é homem de Deus, eu estou te dando um alerta. Que o caminho que você está é um caminho muito perigoso. Eu vou dizer uma coisa para você. Claro que é perigoso. O que aconteceu com Estevão? O que aconteceu com Cristo? O que aconteceu com João Batista quando falaram a verdade? Estevão falou que os religiosos daquela época mataram o Messias. O que aconteceu? Mataram Estevão a pedrada. O que aconteceu com João Batista? Falou que o rei Herodes estava traindo, estava sendo um adúltero com a mulher do seu irmão Felipe de Ituré. O que aconteceu? Foi preso, decapitado. Morreu. O que aconteceu com Cristo? Por chamar os fariseus daquela época, líderes religiosos, de hipócritas, guias cegos, raça de víboras, cegos insensatos, sepulcros caiados. Morreu, crucificado, mataram. É claro que é um perigo, mas Malafaia, tente entender as coisas. Não adianta você falar isso. A verdade bíblica já foi estabelecida, você está querendo distorcê-la falando do ad hominem. É um argumento ad hominem. Isso está errado. E para quem está me assistindo, eu discordo de muitas posturas de pastores neopentecostais, não preciso nem dar nome. Isso aí qualquer satanista, ateu e ímpio também vai discordar. Quero estar longe da prática deles. Mas eu vi um pastor tradicional falar uma coisa muito bonita. Eu não falo desses pastores e digo por quê. Porque eles oram em jejum e eu não faço isso como eles fazem. Eles vivem em batalha contra o inferno, tirando gente da sarjeta, e eu abro minha igreja 2 vezes por semana de noite. Eu entendo o que você quer dizer, Malafaia, só que o problema não é isso. O problema é que esses neopentecostais, eles oram não para serem mais santos, não para pregarem a palavra com mais intrepidez, não para aprenderem a amar esposa, pai, mãe, filhos, família. Não é para isso. Não é para combater as heresias que eles oram. Eles oram, primeiro, benefício próprio. Não é para a glória de Deus, não é para entender a vontade de Deus, é para eles mesmos se darem bem. Segundo, para suas igrejas crescerem. E quando uma igreja neopentecostal cresce, o que cresce? É o evangelho do reino? Cresce a heresia, cresce a blasfêmia, expande esse evangelicalismo herético, sincrético, ecumênico, híbrido, idólatra, blasfemo, satanista, ímpio, degenerado, desregrado, impiedoso. É isso que está crescendo. Não é a verdade do evangelho que está crescendo no Brasil e no mundo, pode ter certeza. O dia que eu chegar a fazer o que eles estão fazendo, eu vou me achar no direito de dizer alguma coisa. Por isso que eu não falo. Quem não é contra nós, é por nós.
É Jesus que disse isso. Só que ele disse num outro contexto, Malafaia, num outro contexto. Não tem nada a ver com o que nós estamos falando. No momento em que nós estamos pregando uma heresia, já não estamos a favor do reino. Estamos indo contra o reino. Cuidado! Você pode combater qualquer heresia. Você pode combater. E deve combater. Eu denuncio o pecado. Eu denuncio heresia. Mas chegar... Tá, calma, você denuncia sim pecado, eu concordo. Esses dias você... Um tempo atrás eu ouvi uma mensagem, eu não assisto, tá, o Senhor, eu não vejo suas pregações, mas às vezes aparece lá, não tem como deixar de ver ali, no relance, que o Senhor falou sobre Facebook, que todos os pregadores, ministros, pastores, têm que ter a senha do Facebook para a esposa, tudo bem, isso, né, a senha aberta, né, dar a senha para o familiar, para o cônjuge, nada de segredos, isso aí eu concordo, eu não discordo disso. A vida do cristão tem que ser transparente, nós somos luz na terra, não somos treva, então a gente deve não manter segredo algum com o nosso cônjuge. Para quem é casado, né, não é o meu caso, para quem é casado, tem que ter essa vida de sinceridade, transparência. Do contrário, quem não deve não tem. Então por que tem senha nas coisas? Facebook, WhatsApp, tudo, não, só eu vejo, tá aqui meu celular, não é meu. Não, casou? Tu casou? Então não é só seu, é do seu cônjuge também. Não adianta você querer ser um homem infiel, uma mulher infiel, uma traíra, uma mulher sanguessuga, uma mulher rixosa, que fica escondendo as coisas, um homem mulherengo, vai se converter, filho do diabo. Então essas coisas eu concordo, ok? O detalhe não é esse, Malafaia. Você combate algumas heresias sim, pecado sim, mas a teologia da prosperidade, Malafaia, é só o meu intuito aqui com esse vídeo, Malafaia, é falar isso. A teologia da prosperidade é que é o problema. A mudança do foco do evangelho, que antes era contra a teologia da prosperidade, Malafaia, e agora está totalmente a favor e aliado a esses hereges do Morse Cerullo, Mark Murdock, Miles Monroe, que para você, infelizmente, são os homens mais sábios teologicamente no mundo. Diante de um povo, gravar um vídeo, botar na internet Silas Malafaia, herege, Miles Monroe, herege, Mike Murdock, herege, Benny Hinn, herege, aí vem citando, né? Miles Monroe, herege. E não são hereges. Estão desvirtuando casas inteiras, ministérios inteiros, igrejas inteiras, levando-os para o abismo. Não pregam salvação, não pregam eleição, não pregam justificação, não pregam santificação, não pregam predestinação, não pregam depravação total, não pregam a doutrina da condenação, inferno, não pregam graça irresistível, salvação pela graça, não pregam mensagens voltadas para a eternidade, não pregam. Como é que são homens de Deus? Pregam arrependimento dos pecados? O foco é esse? Não é esse. É por aí que você identifica um falso profeta. Qual é a doutrina que está saindo da boca dele? Dinheiro, riquezas, bênção, a vitória, a bênção, a vitória, a prosperidade, a bênção. A tua bênção vai chegar, não é bênção mais, é bênção. Tiraram tanto nome, bênção. Nome do programa é Vitória em Cristo. Meu Deus, a vitória que Cristo nos deu foi na cruz e se chama salvação eterna. Não terrena, eterna. 1 Coríntios 15. Versos 51 a 58 vai falar dessa salvação. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor, Cristo Jesus. E essa vitória, o contexto ali está falando da glorificação da igreja, que nós seremos arrebatados, glorificados, teremos corpos imortais e incorruptíveis. Graças a Deus que nos dá essa vitória em Cristo Jesus. A vitória é isso, é salvação eterna, não é coisa terrena. Sobre que pressuposto você está falando isso? Você está correndo um risco muito sério, colega.
de terminar seu ministério destruído. Porque eu nunca vi ninguém ter sucesso no ministério falando mal de outros pastores. Eita! Chegou a espumar pela boca. O detalhe é que se alguém querer censurar o ministério Paulo Júnior, serão ímpios, fariseus e falsos religiosos. São esses aí. Esses aí. Eu nunca vi. E não vai ser você o primeiro. Sabe por que eu estou dando esse alerta? Porque eu acredito que você é um homem de Deus e até um cara sincero, mas está equivocado. E a pior coisa é ver crentes difamando e caluniando o pastor. Se o seu pastor é bíblico, é irrepreensível, ou seja, é indigno de alguém repreendê-lo de alguma falha teológica, ok. Agora, se ele se torna alguém que está fazendo você pecar, que leva você ao pecado, ensinando uma heresia, é ordem. Vai ler a carta de Paulo a Tito, a Timóteo. Lá diz para repreender, para que sejam sãos na fé, corrigir. E você está contribuindo para isso. E Deus vai cobrar você isso. Eu estou dando aqui um alerta. A questão do Malafaia é o medo e o receio, porque o Paulo Júnior está tendo muitos seguidores ali nesse sentido do canal dele, das pregações, muitos assistem os seus vídeos. E o Malafaia está sentindo que está sendo atacado. Então por isso que ele está falando isso em sua defesa. Porque Deus não constituiu ninguém aqui como juiz da igreja. Ele é que é o juiz. Já falei antes. Somos ordenados a julgar todas as coisas segundo a reta justiça. A reta justiça é o quê? É a palavra de Deus. Então, somos ordenados a julgar conforme a palavra de Deus. Tem que ler mais a Bíblia. Quem aqui tem moral para ficar apontando quem é ético e quem não é ético? Eu posso criticar comportamentos. Eu posso criticar teologias. Posso. Agora, definir que alguém é herege, eu vou te contar. Tem que ser desprovido, mas muito desprovido de senso. Misericórdia! Então todo mundo não tem senso nenhum. Eu estou dando essa palavra e fica aqui meu protesto. Induzir crentes que não querem se submeter à autoridade pastoral, que tem espírito de independência, que não suportam estar debaixo de liderança, motivar esses caras para isso? Não é essa a questão. Você vê que o Malafaia ainda está naquele sistema praticamente que episcopal, né? É uma coisa que tem alguém, ele tem que ser o líder, ele tem que estar acima e a pessoa tem que se submeter. Ele fala ali sobre espírito de independência. Onde é que tem isso na Bíblia? Somos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Esse negócio de batalha espiritual, de cobertura espiritual, você saiu da denominação do fulano, você perdeu a cobertura espiritual dele. Isso é uma heresia. Isso é uma heresia terrível para você estar dentro da igreja dele, dando dízimo pro camarada. Essa é que é a verdade. Usar rede social para atacar a igreja e pastores? Novamente ele está citando aqui, não, atacar a igreja. Ninguém aqui está atacando a igreja. Paulo Júnior está atacando a igreja. Estamos defendendo a verdade do Evangelho do Reino, citando as heresias que estão sendo proferidas por esse ministério, por esse sistema religioso que está distorcendo verdades bíblicas e distorcendo a teologia. Malafaia, vai aqui a minha admoestação. Gostaria muito que o Senhor se arrependesse de tudo isso e dessa teologia da prosperidade e mudasse seus caminhos, sinceramente. Caminhos, eu digo, da sua pregação. Antes o Senhor pregava com muita autoridade. Agora, o foco da mensagem mudou. A influência que o Senhor tem, o Senhor poderia levar o Evangelho do Reino a muitas pessoas, a muitas casas, a muitos países, cidades, no mundo todo. Pregando doutrinas bíblicas
coerentes, verdadeiras, salvíficas. Não apenas levando as pessoas a quererem um Deus que serve a elas, que pode dar alguma coisa a elas aqui na Terra. Isso é muito pequeno, isso é muito passageiro. Estamos no fim dos tempos, pouco tempo nos resta. E o Senhor podia levar doutrinas preciosíssimas, vivas da palavra para essas pessoas. Esse é o meu clamor. Creio que muitas coisas ainda acontecerão, virão a respeito desse assunto. Espero que os irmãos aí fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E oremos pela nação brasileira. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus.